Oi, meu nome é Luciana, sou terapeuta em Ayurveda. Já atuo, tenho uma atuação de 11 anos, né, trabalhando com atendimento. Hoje a aula ela está prevista para a gente olhar os cuidados preventivos dos órgãos dos sentidos. E aqui eu estou trazendo todos os órgãos, porque não apenas os da face, né? Porque, como vocês vão perceber, tudo está interligado. E é uma visão baseada na perspectiva do Ayurveda. E por conta disso, eu vou trazer também um pouco do contexto, né, o significado e para a gente poder entender, ter uma pequena base para fazer essa conexão. Então, o Ayurveda, a Ayusha Veda Ayurveda tem um significado, né? Ayu significa vida, o tempo de vida, e Veda, ciência, o conhecimento ou sabedoria. O Ayurveda, ele se originou na Índia, e a gente fala aí de um período védico, né? Então, tem a parte das suas transcrições, a parte escrita, que tem uma data histórica aí que pode variar de 3 a 4, 5 mil anos, mas o período védico ele é bem mais antigo que isso, e a gente sabe que esse conhecimento, antes de ser escrito, ele foi transferido de forma verbal, né? Através de uma tradição oral. A gente também chama ele de Shastra, né, Shastra é o compêndio, por isso que é onde a gente baseia esse conhecimento técnico da medicina. Então, um compêndio, um manual, né, um conjunto de conhecimento para a manutenção da vida e da saúde. E o mais importante, né, ele é um darshana, né, então darshana significa ponto de vista, ou uma observação. Então, mais do que a gente seguir esse manual, é a gente ter uma ciência, ter uma presença de percepção, de observação da natureza. E aí, como que isso impacta na nossa vida, né? E além de a gente falar de um Darshana específico, que é o Sankhya, que é o que eu vou trazer um pouquinho desse significado, né? Mas o Ayurveda ainda é baseado em outros 5, né? Então, é o Sankhya, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa e o Yoga e o Vedanta. Então a gente está falando de 6 grandes escolas filosóficas aí, né? Além disso, né, como ele é considerado um conhecimento da vida, né, um conhecimento do tempo de vida, vida, ele é dentro dessa perspectiva, ela é uma combinação de corpo, alma, mente e sentidos. Então, a gente está falando aí de um conjunto, né, e a espiritualidade dentro da Ayurveda, ela é considerada, né, mesmo em casos de tratamento, inclusive. E mesmo dentro dessa perspectiva, né, como a gente fala que é uma observação da natureza, dentro dessa ótica, o médico ele não tem o poder de cura, né? Então, quem cura é a natureza, mas esse médico ele pode agir, né, para ajudar os esforços de cura da própria natureza. Então, a gente vai fazer algo para colocar o seu corpo em sintonia com o macrocosmo, né? Então, você com o microcosmo, a gente precisa colocar em sintonia com o macrocosmo. Essa é a função do médico pela perspectiva aí do Ayurveda. E aí a gente vai entrar aí num conteúdo, antes de a gente falar do cuidado em si, né? Algumas definições são importantes, né? Do que é saúde, o que é doença, né? Por essa ótica. Então, o que é saúde, né? A OMS ela já traz um conceito de saúde vai além do corpo físico, né? Então, ela já diz que a saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença, né? Mas o Ayurveda ele vai um pouquinho além, né? O Ayurveda ele fala que a saúde ela é um sinônimo de felicidade, né? E para a gente atingir, né, esse estado, a gente precisa de um equilíbrio, né, de 3 forças básicas do nosso corpo, né, Vata, Pitta e Kapha, né, uma boa nutrição dos tecidos, que resulta em ojas, né, uma boa força metabólica, né, que é chamada de Agni, uma boa qualidade da eliminação dos excretas, né, e aí a gente pode incluir todos os excretas, inclusive, né, fezes, urina, a própria menstruação,
O fluxo livre pelos canais, isso nenhuma interrupção, né, da coisa mais simples, desde o ato de respirar, até a esses que são mais que a gente mais comuns, como o fluxo do sangue pelas veias, né, o fluxo menstrual, o controle dos sentidos, né, então a gente tem uma capacidade de interpretação, né, não só física, né, mas uma capacidade de internalização daquilo que a gente percebe do mundo, e a serenidade da mente. Então se a gente for observar, né, eu trouxe aqui uma figura, a saúde ela é um equilíbrio de todos esses pratinhos, né, então não é só, a gente não está falando só de um corpo num aspecto, eh, superficial, né, mas a gente está falando dentro desse corpo da força metabólica, de uma composição aí dos tecidos, de uma interação entre 3 forças, né, uma catabólica, uma metabólica, uma anabólica, né, do resultado dessa digestão que é OJAS, do resultado desse conjunto que para uma boa eliminação, né, e de um bom funcionamento dos sentidos, que é a nossa percepção do mundo, que isso pode ou não te trazer saúde, né, então uma saúde mental inclusive, né. Então como a gente percebe o mundo, né, pode nos deixar tristes, frustrados ou irritados ou, numa condição de equilíbrio, né. A gente tem discernimento das coisas. Hã, e aí, o Ayurveda ele traz 3 principais causas, né, e é interessante a gente perceber que essas causas, ainda ele não está falando, sendo específico, é esse alimento, ou é essa é essa atitude específica, ele está falando de uma condição de comportamento. Então, olha só que interessante, né, o primeiro ele traz o mau uso do intelecto, né, então, como a gente, usa mal, né, a gente sabe que faz mal, mas a gente continua fazendo. Então, falar ou pensar demais, trabalhar demais, ter um excesso de prática física ou, né, a supressão, né, a gente falar de menos, não estudar o suficiente, né, não trabalhar o suficiente, não praticar atividade física o suficiente, né. Cada pessoa tem um ponto de equilíbrio e cada pessoa precisa encontrar esse ponto de equilíbrio, né. A outra coisa, né, a gente fazer mau uso, né, da fala, né, através de fofoca, mentira, incitação à violência, né, com discursos irrelevantes. Então ele já diz, né, antes mesmo de existir o Facebook, qualquer condição mídia social, né, a gente está falando aí de milhares de anos atrás, né. Então de como você, usa, né, a nossa os sentidos de uma forma positiva. E aqui ele não está falando muito também do outro, né, ele está falando de você. Porque quando a gente faz esse mau uso, o primeiro ser a ser agredido é você, né, porque para você conseguir fazer essa ação de pôr para fora, né, ou essa raiva, ou esse discurso, né, você precisa primeiro sentir essa raiva, né, e isso é o primeiro passo para a doença, né. E aí ele fala da supressão dos impulsos naturais, né, então se eu quero ir ao banheiro eu não vou, né, se eu tenho sede eu não bebo água, se eu tenho fome eu não como a comida, se eu tenho sono eu não durmo, né, então essa supressão, né, desses impulsos naturais, isso também levam à doença. E aí vem o mau uso dos sentidos, né, então se a gente usa demais, e o uso demais, assim, se você está num ambiente com muito barulho, com muita luz, né, ou com muita transição, né, de informação, né, então esse excesso ele vai gerar um distúrbio, pode provocar uma certa irritação ou até, né, tem muita gente que sente dor de cabeça ou depois começa a ficar ansioso, né, e a gente não sabe e a pessoa não associa, né, a esse mau uso dos sentidos com aquela emoção ou com aquela dor física. E aí a última causa, que onde talvez a maioria das pessoas não presta muita atenção, mas a gente sabe que existe o adoecimento, né, então, por variação sazonal, mas a gente às vezes não sabe como se comportar, né, então a gente continua fazendo as mesmas coisas, por exemplo, se faz frio, a gente põe uma roupa de frio, se faz calor, a gente põe uma roupa
mais fresca. Mas a gente não faz essa mesma mudança com a alimentação ou com alguns tipos de atividade do dia a dia, né, a gente continua fazendo a mesma coisa o ano inteiro. Então essa atenção, né, por exemplo, que esse compêndio, quando a gente pega esses livros antigos, esses livros sobre o Ayurveda, eles têm uma descrição muito precisa do que você tem que fazer em cada estação para poder manter a saúde. E aí eu quero trazer para vocês um pouquinho da filosofia Sankhya, só para a gente entender, ter um conceito, né, por trás, né, o que liga, conecta as coisas aí, né. Então, dentro dessa ótica, é considerado, é uma descrição, né, de como o universo foi criado, e essa mesma descrição, ela cabe para o ser humano e para todas as formas de vida. Então, tudo que aconteceu na criação do universo acontece também, considerado a mesmo processo para a formação de um ser humano, de uma nova vida, né. Então, dentro dessa filosofia, nós somos a representação do universo, né, nós somos o microcosmo, uma representação do macrocosmo. E dentro dessa ótica, nós possuímos os 5 elementos, né, os Mahagunas, éter, ar, fogo, água e terra, combinados em cada indivíduo, a individualidade é uma combinação específica desses elementos que vão gerar, né, essa individualidade. Mas todos nós temos esses 5 elementos, assim como todo o universo, ele possui esses 5 elementos. E aí a gente pode, até dar um passo, né, e trazer uma outra filosofia, um outro ponto de vista, que é o yoga, né, e onde esses elementos aparecem também na forma dos chakras, né. Então a gente está falando aí já de um elemento mais sutil. Mas para você ver, para a gente poder entender que a conexão, né, o que está por trás são esses 5 grandes elementos, né, onde a gente faz a conexão, né, de todas as coisas. E aí a gente começa com a primeira combinação, né, então a primeira combinação é o éter e o ar, né, e que está ligado ao movimento e à nossa energia catabólica, a Vata Dosha, né, então ele é frio, ele é seco, ele é móvel, ele é rápido, né. O segundo é a segunda combinação fogo e água, né, que recebe o nome de Pitta, e está relacionado à nossa energia metabólica, né, então ele é quente, afiado, também é líquido, oleoso, móvel. Eh, e aí o último, né, a última combinação, água e terra, hã, recebe o nome de Kapha, né, e está relacionado à nossa energia anabólica, né, então ele é pesado, denso, macio, frio, oleoso, estável, né. E essas 3 energias, elas aparecem o tempo todo, né, então no universo, a representação de Pitta Dosha está relacionada ao Sol, Kapha Dosha à Lua, e Vata, né, Dosha, ela está representada pelo movimento ou prana, ou, né, qualquer tipo de movimento, né, a energia, né, da vida, presente em todo o universo. No nosso corpo, a gente associa isso, Vata, energia catabólica, Pitta, energia metabólica e Kapha, energia anabólica. Na fase da vida, né, a fase inicial, quando a criança nasce até o início da adolescência, o final da adolescência é chamada de Kapha, né, uma fase Kapha. Depois a gente entra numa fase de transformação de Pitta, né, que vai aí do início do adulto até os seus 50 anos, mais ou menos, e depois no final a gente entra a partir dos 50 anos numa fase Vata, de energia catabólica, onde a gente percebe mesmo o nosso corpo se deteriorar, né, secar, né, diminuir. Eh e cada fase a gente vai ter uma forma de lidar com isso, né, e e cuidar dos nossos sentidos também. A gente percebe isso durante o dia, a gente percebe isso no mês, principalmente para as mulheres que têm o ciclo menstrual, e a gente percebe isso durante o ano, né, com as estações, né, então cada estação está relacionado com esses elementos e também relacionado, a gente pode fazer essa correlação com Vata, Pitta e Kapha. E aí como a gente percebe os sintomas, né? O primeiro deles, né, a primeira relação que a gente faz com a energia catabólica, né, é perceber no corpo a sede primária. A sede primária é no cólon, e a gente percebe quando ele está começando a ficar em excesso,
com alguns sinais de constipação, dor no flanco, né, produção de gás, dores abdominais, distensão, né, eh, isso são os primeiros sintomas que a gente percebe. Já como, ambientes secundários, a gente já percebe já no primeiro órgão dos sentidos, que é os ouvidos, né, e às vezes o zumbido no ouvido, né, eh, um desconforto, né, e às vezes uma tontura, um desconforto, né, com uma falta de atenção, né, a gente não consegue prestar atenção nas coisas, a gente já começa a perceber aí um certo desequilíbrio já numa posição secundária do corpo. Além disso, a gente tem outras coisas acontecendo, né, que a gente pode fazer uma correlação, né, a pele seca, né, a dor nas juntas, que elas começam a craquelar, né, fazer barulho, né, quando a gente começa a perder força nos ossos, né, aqui já é um estado um pouquinho mais avançado da doença, né, mas uma osteoporose, né, enfim, são alguns sinais que a gente percebe que esses dois elementos, eles estão mais elevados no corpo. Aí o segundo, né, Pitta dosha, né, energia metabólica, ela está numa região metabólica, inclusive, né, o intestino delgado, e a gente começa a perceber por um excesso de acidez, né, uma digestão mais ácida, né, um refluxo, né, náusea, né, fezes amolecidas, já são sinais que Pitta está em um estado mais elevado no corpo. Numa situação secundária, né, e aí a gente percebe nos órgãos, principalmente na visão, né, uma sensibilidade, às vezes a gente ter conjuntivite, né, na questão emocional, né, uma certa irritação, frustração, né, uma sensação de queimação, né, e uma dificuldade de ter compreensão nas coisas, né, a compreensão e a análise, elas ficam distorcidas, elas ficam com um gap aí, né. Além disso, a gente pode perceber, né, na pele, né, psoríase, eczema, uma acidez, né, no sangue, né, uma certa febre, né, e no fígado, né, toda a questão metabólica comprometida aí ou com desconforto. O último é kapha, né, energia anabólica, a gente tem a sede aí no estômago e no pulmão, então aí a gente já percebe, né, uma digestão lenta, uma sensação de peso, muco, congestão, né, e aí nos sentidos a gente vai perceber aí no nariz, né, ou na língua. Então, ou a gente pode ter um comprometimento, né, de a gente perceber o cheiro, ter uma interrupção mesmo, pode ser por uma congestão, pode ser uma outra coisa, mas principalmente com excesso de muco nessa região, excesso de saliva, né, e aí a gente pode ter aqui, perceber, né, uma falta de memória também, ou uma perda de memória. No corpo, né, a a gente vai sentir uma sensação de peso, né, as juntas inchadas, hã, enfim, a gente já falou aí do excesso de muco, que não está só nessa região da cabeça, mas ela pode estar no corpo todo. E aí a gente, né, volta de novo para a questão da saúde, né, então, assim, o primeiro passo, né, que a gente vai sempre olhar, mesmo que a gente esteja olhando os sentidos, né, a visão, né, essa região da boca, né, o paladar, né, a audição, a gente vai olhar primeiro para a capacidade, né, digestiva. Então, a capacidade digestiva, ela não estando boa, né, ela começa a dar os primeiros sintomas, né, então esses 3 Agnis aqui, né, o Vishama, Tikshna e Manda Agni, eles estão relacionados a um processo de má conversão do alimento, né, o que a gente quer é manter uma boa condição, né, um Agni, um fogo digestivo forte, e essa má condição digestiva, né, ela pode produzir um que a gente chama de ama. Ama é um resíduo, é um alimento não digerido, né, e esse alimento não digerido, ele começa também a circular pelo corpo. E isso associado, né, depois de um tempo, a um processo contínuo de má digestão e formação de ama, isso vai se conectar com alguns tecidos e é onde forma a doença. Então, dentro
dessa descrição de alguns sintomas que a gente falou aí nos slides passados, a gente está falando de uma condição inicial, né, a primeira, segunda etapa. Nessa condição, quando a gente faz um balanceamento, né, de mudança de comportamento, mudança de alimentação, você percebe um efeito imediato. As outras, né, 3 outros estágios, que são estágios mais avançados de uma doença mais enraizada no corpo humano, a gente precisa fazer ações mais profundas, e isso leva, às vezes, mais tempo, né, e são tratamentos específicos, né. E por onde eu começo o cuidado preventivo, né? Primeiro, a gente precisa olhar são 3 pilares, né, e são 3 pilares, cada um deles com uma série de recomendações. Então a primeira delas é a alimentação, relacionado à nossa força metabólica. A segunda é o sono, né, quando a gente, dorme, né, a gente consegue recuperar os tecidos, a gente recolhe todos os sentidos e faz uma nutrição desses sentidos, né. E, por último, uma contenção de energia. Alguns textos relacionam Brahmacharya com celibato, mas aqui a gente vai relacionar com uma contenção de energia e preservar ojas, além obviamente com equilíbrio em relação ao sexo, mas isso, além disso, né, o que mais a gente pode fazer. Então, primeiro, né, com a alimentação, vamos observar aí a questão de como, né, a gente preenche esse estômago, né. Então, de acordo com a Ayurveda, a gente precisa, né, 1/4, meio, né, preencher nosso meio, metade do estômago com alimento sólido, 1/4 com alimento líquido, e 1/4 a gente tem que deixar espaço para a digestão acontecer. Aqui ele fala do tridosha, mas é a digestão, né. E como que eu sei disso? Quando eu como e não me sinto estufado. Eu tenho que comer e ter aquela sensação de: "Poxa, poderia até comer um pouco mais, mas eu não vou comer", né. E aí esse é o estado ideal para a gente poder ter uma digestão boa, né. E aí algumas regrinhas básicas, né, comer só quando eu estiver com fome, né, comer quando a última refeição estiver totalmente digerida. Isso pode levar de 3 a 6 horas, depende muito de cada indivíduo, dentro daquela composição, né, dos 3 doshas, né, das 3 formas, né, de energia no corpo. Cada indivíduo é um indivíduo, a gente tem que observar como que esse tempo de digestão acontece em cada pessoa. Não beber água antes ou logo depois das refeições, porque isso atrapalha, né, esse processo digestivo. Mas, porém, a gente bebericar água morna durante as refeições estimula a digestão, né. O alimento ele deve ser mastigado até que vire líquido, para depois ser deglutido. E a refeição deve ser feita em um local silencioso, sem distrações, e aí envolve os sentidos novamente. Dentro dessa perspectiva, a gente está usando todos os sentidos para ajudar na sua digestão. Se a gente come assistindo TV, lendo um livro, olhando o celular, a gente está desviando, né, essa atenção, e você não vai usar toda a energia que você precisa para que esse alimento seja completamente digerido e você não produza, né, ama. E aí, né, o que acontece é que essa digestão ela acontece de forma, não é só lá no estômago, né, mas a gente tem um Agni, né, que converte depois em cada tecido, e cada tecido vai ter um excreta, e aí tem uma explicação um pouco mais profunda, mas a grosso modo, cada tecido ele é responsável, né, por produzir algo, produzir um produto, né, a gente tem um subproduto e tem um excreta, né, e todos eles vão contribuir para a formação de ojas, né. Então ojas, ele é a pura essência, né, dos tecidos, é resultado de uma capacidade digestiva adequada, né. E Sushruta, que é um dos eh, autores, né, desses compêndios, né, que a gente usa para estudar o Ayurveda, ele descreve, né, como que é o Ojas, né, então, que ele é basicamente formado por elemento água, é untuoso, branco, frio, estável, macio, e por conta disso, ele é responsável por manter,
uma boa musculatura, uma voz clara, né, uma complexão brilhante, né, um funcionamento adequado dos órgãos sensoriais, que é isso que a gente está olhando aqui, a visão, a audição, o olfato, o paladar, o toque, o funcionamento adequado dos órgãos motores, né, minha capacidade de falar, de caminhar, de pegar, de procriar e de eliminar, e meu estado de contentamento independente do lugar ou da situação que eu estou vivendo. E aí eu passo para o segundo, né, que é o nidra, né, que é o sono, né, e o sono, né, ele tem que ser cuidado, né. Muitas pessoas, elas dormem mal, a maioria de nós tem às vezes uma rotina noturna muito ruim, né, e a gente não dormir de forma adequada faz com que a gente não recupere nossos tecidos e principalmente nós não dá uma nutrição adequada para os órgãos dos sentidos. Então algumas regrinhas, né, a gente se permitir acordar antes das 6 horas, né, praticar exercício diariamente, de preferência pela manhã, né, beber água durante o dia, evitar café ou chá após as 19 horas, alimentar-se até as 20 para dar tempo, né, de ter um intervalo mínimo para que essa digestão aconteça antes da gente deitar, né, durante o jantar evitar alguns tipos de alimento que possam provocar inchaço, né, então brócolis, couve de bruxelas, né, aí tem uma listinha aqui que vocês podem observar, ou a gente fazer uma auto-observação, né, cada pessoa pode se observar alimentos que provoquem esse desconforto. A gente desligar a TV ou celular pelo menos 40 minutos antes de ir para a cama, para evitar um estímulo excessivo, né, da vista, né, ou às vezes do ouvido, da audição. Antes de deitar, a gente fazer um exercício respiratório para poder acalmar, né, a única forma de a gente conseguir acalmar a mente é pela respiração, ou fazendo uma leitura mais calma, e manter o quarto totalmente escuro, né, e evitar a gente dormir após a meia-noite, que é onde, né, é um horário entre 10 e 2 horas da manhã que acontece essa digestão noturna, que a gente vai digerir todas as emoções e que a gente vai conseguir acordar no dia seguinte, né, completamente novo, com aquela sensação, né, de satisfação, né, e bom humor. E aí, para fechar, né, a gente falar de contenção de energia, é bem importante, existe uma orientação sobre o dinacharya, a rotina diária, que é como a gente deve cuidar, né, observar essas questões, os horários durante o dia, né. Então, existe o horário das 6 às 10 horas da manhã ou das 6 da tarde até as 10 horas da noite, é considerado um horário que tem muito elemento água e terra, né, então dentre 6 horas por isso que é importante nas orientações de acordar, a gente acordar um pouquinho antes das 6, porque aí a gente, vai estar mais desperto e vai sair daquela sensação de peso, né. E se você vai fazer um exercício, é melhor fazer das 6 às 10 da manhã, né. Agora à noite é melhor esse horário é o horário que a gente vai se preparar para descansar, né. O horário de Pitta Dosha, né, que é das 10 às 14 ou das 22 às 2, que são os horários metabólicos, é onde está o fígado, né, todo o processo digestivo está funcionando, né. Então, durante esse período, é o horário mais adequado para a gente se alimentar, ou para a gente processar algo importante, né, transformar algo importante. E à noite, das 10 às 2 é o horário que a gente vai conseguir digerir as questões emocionais, então é importante, muito importante que a gente esteja realmente dormindo neste horário. E, Vata, né, das 14 às 18 ou das 2 da manhã às 6 da manhã, né. Então são horários onde se a gente não tomar cuidado, né, das 14 às 18, normalmente é o horário onde as pessoas sentem um pouquinho mais de ansiedade, então a gente pode aí, por isso que o descanso, né, a gente começar a desligar ou fazer coisas que são mais calmas nesse horário é bem importante, ao invés de a gente fazer muita movimentação, gastar mais energia. Se a gente fizer muito movimento, a gente vai se sentir mais ansioso, né, e pode afetar os nossos sentidos, eh, mais ainda, né. E das 2 às 6 da manhã é o momento que a gente começa, né, o corpo começa a processar e para fazer a des a o a ter se despertar, né. Para quem pratica ioga e meditação,
nesse intervalo que é feito a meditação, onde a gente tem uma energia mais sutil. Essa questão dos horários vai depender muito, né, obviamente, do local onde a gente está, né, isso de forma mais grosseira a gente separa, né, das 6 às 10 ou das 10 às 14, ou das 14 às 18, mas isso está muito mais ligado à posição do sol, né, do que um horário, de relógio, né. Esse horário de relógio é feito muito para a gente poder se acostumar, né, com isso, mas, de novo, é uma observação, né, um darshana, né, então, por exemplo, eu moro aqui nos Estados Unidos e existe uma diferença um pouquinho na região que eu moro, desses horários, né, o horário que o sol está mais a pino, por exemplo, não é meio-dia, como quando eu morava em São Paulo, vai ser lá por volta das 14h. Então, eu observando isso, eu posso regular meu corpo, né, para saber o melhor horário para eu poder me alimentar ou fazer exercício, enfim, né, onde eu vou me ajustando. E aí, como cuidado, né, desses sentidos, principalmente na parte da manhã, né, eu evacuar, né, eliminar, de forma apropriada. Hã, eu fazer uma raspagem, né, da língua, porque isso remove, né, todas as bactérias, ou é uma oportunidade de a gente perceber como foi a nossa digestão e tomar uma atitude em relação a isso, né, e ajuda a gente a absorver melhor aquilo que a gente vai comer, principalmente durante o dia. Escovar de forma adequada os dentes, né, faz parte do cuidado e, se possível, você fazer uma oleação bucal também ajuda nesse não só a você manter uma voz adequada, né, mas principalmente porque o óleo de gergelim, que normalmente é feito com óleo de gergelim, ele tem uma propriedade mais quente que vai ajudar nessa remoção, né, da sujeira ou da própria bactéria, manter, né, os tecidos hidratados, né, a absorção adequada também nessa região. O náusea, né, que é a lubrificação das mucosas nasais, né, então principalmente para uma prevenção, né, a todas as causas dessa região dos sinos, né, para quem tem uma tendência à sinusite, o acúmulo de muco, se a gente limpar essa região, já é uma prevenção, né, e principalmente olhar após a limpeza, né. E quando eu faço quando eu falo da limpeza aqui, estou falando do Jalanet, né, que é o processo do yoga, né, de você, usar água com um pouquinho de sal para limpar esses canais, né, e logo após isso você fazer essa aplicação, uma gota de óleo de gergelim em cada narina, né, vai ajudar na sua voz e manter uma claridade mental também. E se possível aí entra a pele, né, que eu falei logo no começo, assim, não vou excluir, né, a pele. A pele, ela é o nosso maior órgão sensório, ela está relacionado ao elemento ar, né, e se a gente faz uma oleação, na pele, isso vai afetar, vai diminuir nossa tensão, nossa ansiedade, né, e vai ajudar a gente a relaxar e ter mais paz, né, ganhar um tempo, né, de processamento aí das coisas que estão acontecendo do lado de fora e o que que a gente vai escolher para trazer para o lado de dentro, né. O banho, né, ele é quase, né, que uma na parte da manhã, a gente pode até associar ele com uma questão espiritual, inclusive, né, porque ele traz uma clareza mental, ele revitaliza o corpo, né, refresca, né, e obviamente limpa o seu corpo também, né. E por último, se possível, fazer exercício, o ideal é, né, uma caminhada, né, um tipo de exercício leve diariamente é muito importante. Se você consegue fazer yoga e meditação, melhor ainda, né. Tem o que está relacionado a essa prática, ela é um ganho que vai além do físico. E aí para indo já finalizando, né, voltando continuando na questão da economia de energia, né, a gente observar a questão sazonal, né. Então, a força da minha digestão, ela varia durante as estações, né. Cada estação eu vou perceber mais fome ou menos fome, e isso eu preciso, estar atenta a isso.
porque é a partir daí que eu vou escolher os alimentos que eu vou colocar dentro do meu corpo. E normalmente a gente não está tão atento, a gente come a mesma coisa o ano inteiro, e isso gera o distúrbio de acne, aquele distúrbio que rapidamente eu mostrei para vocês lá, alguns slides para trás, mostra o distúrbio, ele normalmente ele é gerado por a gente não prestar atenção na variação sazonal. E o de realmente, eu estou sentindo fome, qual é a fome real, né? A fome real não é uma fome que eu tenho vontade de comer um alimento específico, né? Eu não tenho vontade de comer bolo, um brigadeiro, eu quero comer comida, né? E aí, prestando atenção na satisfação, né, naquele de um tantinho do eu quero mais, e eu parar, eu vou conseguir prestar atenção na minha digestão, né? Esse cuidado, né, associado à estação, ele é fundamental para a saúde. E aí, a partir daí, eu escolhi as melhores ervas, especiarias, cada estação vai produzir sua erva, e se eu conseguir manter essa sazonalidade, ela é bem importante, porque o meu corpo está funcionando de forma diferente em cada estação, né? Então, aquilo que a natureza vai te oferecer, ela vai ser mais adequado para o funcionamento do seu corpo. E isso vale para as especiarias, isso vale para os alimentos, né? Dentro do Ayurveda a gente tem um conhecimento sobre os sabores, e cada sabor ele vai ter uma função específica dentro do corpo, mas a gente tem que ter um prato que ele esteja contido esses 6 sabores, né? É, e eles vão variar de acordo com a estação também, porque, obviamente, na primavera a gente produz um determinado tipo de alimento, no verão é outro, no inverno é outro, no outono é outro. E aí essa composição, ela vai variar. E aí uma forma mais fácil de a gente conseguir montar esse prato é a gente olhar a sazonalidade, né? A gente vai no mercado e vê qual que é o alimento da estação. Ah, eu não sei ainda olhar isso. Normalmente o alimento que está na promoção é aquele alimento que está mais barato, né? Às vezes a gente pega a dica pelo alimento orgânico, porque é aquele que está nascendo agora, é o mais saudável para você. E aí no final, né? Voltando para a gente finalizar, a, é, a saúde dos nossos sentidos, né? Se a gente olhar aqui, ele afeta a mente, e o que afeta, o que mantém isso funcionando é a nossa capacidade digestiva. O que sustenta isso são as 3 forças, né, de Vata, Pitta, Kapha, em conjunto, né, com o resultado, né, de uma formação adequada dos datos, que é resultado, né, dessa digestão, né, de cada tecido que forma ojas, que sustenta todo esse organismo, né? Obviamente que a gente tem uma excreção adequada, né? Então, para você ver que quando a gente fala em sentidos, eu tenho que falar de digestão. E aí, de todo o cuidado que eu faço preventivo, não está relacionado só especificamente ao local, mas ao meu corpo todo. E aí, né, apenas para concluir, né, trazendo aqui do Krishnamurti, o que não é sinal de saúde, a gente está bem ajustado a uma sociedade profundamente doente, né? Ah, muitas das coisas que foram ditas aqui nessa aula, às vezes a gente não está muito acostumado a fazer, né? Mas é um processo de reflexão, né? E muito obrigada. E até a próxima.